Bueno, Bom, esto es una bendición muy grande, un privilegio isto muy grande. uma bênção grandiosa, um Poder grande estar privilégio. Poder estar con aqui nuestro hermano Feliciano com nosso irmão y ver Feliciano esta obra tan e ver tremenda essa que obra él ha podido tão hacer. extraordinária que ele pôde Yo fazer. digo que solo con la ayuda de Eu Dios, digo que só com a ajuda de Deus, con la bendición del Señor, com a bênção do Senhor, es que él ha podido hacer todo esto. é que ele E pôde todavía fazer está tudo isso. E Agrandando más ainda porque va a ser ele el está cuartito. engrandecendo mais porque vai Y fazer el o quartinho. cuartito es importante que lo haga. E o porque quartinho hay é importante que se una faça porque promesa allí tem uma promessa aí que después más adelante que ustedes la van a conocer. depois, mais adiante, vocês vão El mensajero conhecê-la. apenas hizo una O mención mensageiro apenas fez só uma sobre menção, eso, mencionou pero sobre ese isso, misterio todavía no está mas completamente esse mistério, declarado, todavia, não está manifiesto, completamente abierto. declarado, manifestado, Pero aberto. Mas hay algo ahí detrás de todo eso. aí tem algo, aí Bueno, por trás de tudo isso yo tem algo bom. agradezco a Dios y bendigo Eu agradeço a todos Deus los e que abençoo colaboraron con a todos aqueles que Feliciano para colaboraram com lograr este Feliciano hermoso salón, para conseguir neste esse lugar, formoso salão todos neste los lugar. colaboradores, Todos os todos los que de colaboradores, alguna manera todos aqueles que de alguma forma trabajaron, bien sea orando, trabalharam, quer bien seja sea cooperando, orando, bien sea con quer sus seja manos, cooperando, quer seja como com as suas fuera, mãos, que Dios tal les como for, ou recompense aconteceu, que Deus lhes todo su recompense trabajo. todo o seu Recordando las trabalho. palabras de Pablo, Lembrando das que palavras de ninguna Paulo, obra que usted haga para que el Señor, nenhuma obra que você faça ou es en fizer vano. para o Senhor é em vão. Nada que usted haga para el Señor es en vano. Nada que você fizer Así para que o todo Senhor lo que usted hace para el Señor é em vão, assim tiene que tudo que recompensa, você faz para o Senhor tem Tiene recompensa. Tem retribución divina. uma Así retribuição que Dios me les divina, bendiga y assim que Deus os bendiga abençoe a Feliciano, e abençoe a que Feliciano. seguramente ha E pasado por certamente luchas, ele pruebas, passou por lutas, por provações, enfrentamientos, por toda clase de confrontos, todo pero tipo Dios de lo coisa. mantiene ahí firme Mas Deus o mantém aí y firme. le dio la victoria. E Ele deu a Es lo vitória, importante. Le ha dado que é la o mais victoria y se la importante. Ele seguirá deu a dando, vitória e continuará dando. porque lo que falta por hacer lo va a hacer Porque o que falta para y fazer, Ele Dios vai va a dar una fazer. gran bendición en E este Deus lugar. vai dar uma grande bênção neste Aquí va a lugar. haber una bendición Aqui muy vai ter uma Bueno, bênção pueden muito, sentar-se, muito meus grande. irmãos. Bom, podem sentar-se, meus irmãos. Sí. Ya tenemos el mensaje Está del bem? profeta, Bom, já mensaje temos a que mensagem do profeta, uma mensagem sencillito, que pero con un gran bem simples, contenido, mas si ustedes le com um ponen grande toda la conteúdo. Se atención, vocês colocarem toda a va atenção a nela, ser- tiverem atenção nela, vamos a vai recibir ser, una gran bendición. vamos receber uma grande bênção. Bueno, es Bom. una bendición tener É uma bênção ter con nosotros estos pastores aquí. conosco estes pastores Ya el aqui. mensaje lo A tenemos mensagem aquí, Feliciano. já temos aqui, Nosotros Feliciano. venimos a oír ese A mensagem, nós vimos para ouvir essa mensagem. Esta mensagem que nos dio el mensajero para acá, que nos deu o es el mensageiro que hemos venido a para oír. cá é a que nós vimos Con ouvir. ese mensaje vamos a sellar. Com essa mensagem é que nós vamos selar Por a ahora reunião, quiero fechar a leerle reunião. aquí Por agora eu na página quero lhes ler aqui a 62 página del 62 libro número 4, do livro número 4, noviembre 4. novembro 4. En primer lugar, Em primeiro lugar, felicitarle a quero todos felicitar a ustedes todos vocês por haber tenido la bendición por de poder ter tido a recibir, bênção creer y de poder receber, crer e receber al ungido de Dios. no ungido de Deus. Eso es una bendición muy grande. Essa é uma bênção muito No grande. todos tienen esa bendición, Nem todos têm essa porque bênção, no es del que corre, porque não é de quem ni corre del que ou procura, quiere, nem do que quer, sino de Dios
senão de que Deus, tiene que misericordia. tem Y misericórdia. al que Él quiere revelar, E a quem Ele queira se lo revelar, revela. Y al que Él quiere lhe revela, e a esconderse, quem Ele queira esconder ou se esconder, se ustedes lo han esconde. visto ahí en Vocês viram isso aí? creo, si mal no recuerdo, Eu debe creio, ser se eu en el bem me capítulo lembro, deve ser no 11 capítulo 11, del por aí, libro do de livro San Mateo, que dice, de gracias, São Padre, Mateus, que diz: graças, que Pai, has escondido estas cosas que de los escondeste sabios, estas coisas dos de los sábios, entendidos, dos y se las entendidos, has revelado e a as tens estos revelado a niños. estes, Estaba hablando a de estas unos crianças apóstoles, unos pequeninos. pescadores, Estava falando dos labriegos, apóstolos, a uns se las pecadores, has revelado a pessoas estos humildes, se niños, revelou a porque estas así crianças, te porque agradó, assim Padre. te agradou, Pai. Nadie conoce Ninguém conhece al Padre o al Hijo. ao Pai ou ao ¿Cómo es que Filho. dice la Escritura? Nadie conoce Como al é Padre, que diz a sino- Escritura? Ninguém conhece o Pai, no, al Hijo, sino al a Padre. não, ao Filho, Y a al não, Padre no lo conoce nadie. a não ser o Pai, e ao Senão Pai ninguém el conhece, Hijo, senão, e aquele a ou a quem não el ser o Hijo Filho, e aquele a quem o se Filho lo quiera revelar. se Tampoco queira lo pueden revelar. Tampouco podem Que se obrigá-lo, revele a também não certa podem pessoa, obrigá-lo senão que ele se aquele revele a a uma quem certa pessoa, ele senão para aqueles a quem le ele quiere revelar. queira se Y revelar. si hay una persona E a se quien houver Dios le uma revela pessoa a quem Deus lhe revela o de la mistério segunda venida del Señor, da segunda vinda y do Senhor, verdaderamente esa persona e verdadeiramente essa puede pessoa, ver, na verdade, puede pode ver, pode entender, puede creer. entender, pode crer. Esa venida del Señor es un Essa vinda bienaventurado. do Senhor é um Esa bem-aventurado. persona es un Essa bienaventurado. pessoa é um bem-aventurado ao Porque crer nessa vinda do Senhor, Eso fue porque lo que él le dijo a los apóstoles. isso foi o que ele falou para os Vosotros sois apóstolos. bienaventurados por Vós lo sois que bem-aventurados porque oyen, o que por lo que ven, ouvem, por porque aquilo que muitos veem, profetas e outra porque gente muitos quiseram ver isto, profetas e ustedes não outras veem. pessoas quiseram ver isto muitos e não sábios, veem. como o sumo E muitos sacerdote sábios, e como o sumo muitos sacerdote maestros, e muitos não lo mestres, pudieron ver. não o puderam ver, ustedes não lo conseguiram estão vê-lo. E vocês o estão recebendo. vendo, Estaban recebendo, recibiendo ahí al Mesías e estavam de uma forma recebendo aí sencilla. ao E os Messias de uma outros forma diziam, "Não pode simples, ser e os um outros diziam, não pode ser construtor, assim, um que um carpinteiro vai construtor, vir a que ser um el carpinteiro Mesías". vá vir Não lo- ou não chegar lo a ser o podiam receber. Messias. Não podiam recebê-lo, Porque não tinham essa revelação. porque não não tinham tinham essa essa revelação, não bem-aventurança. tinham essa bem-aventurança. Por isso eu les digo, ustedes são É por isso que eu lhes digo que vocês são bem-aventurados. bem-aventurados, muito bem-aventurados, que Deus lhes tem revelado isto, Para outras pessoas, esto ou es lhes una tenha locura. revelado isto. Para outras pessoas, outras isto aqui é uma pessoas, loucura. isto é Para um- outras pessoas, isto Disparate. é um disparate, lo uma mismo coisa passou quando sem Jesus, sentido. quando Mesma veían a coisa que Jesus aconteceu quando Jesus, diziam, quando "Pero viam bueno, a Jesus e diziam, mas, E bem, Jesus, e este como vai Jesus, crer que vai ser o Messias? como é Os que ele vai sacerdotes crer e que vai todos ser o eles Messias? dijeron, Os sacerdotes e "Este todos homem eles está disseram ou blasfemando, falaram este que este homem homem deve está blasfemando, morir." este homem deve morrer. E eles lo quisieron despeñar, E eles quisieron quiseram apedrear, lançá-lo de um quisieron matar. penhasco, quiseram apedrejá-lo, Em muitas quiseram matar ele ocasiões e de muitas por maneiras, muitas pero vezes não e de puderam, muitas formas, mas não porque ele puderam, tinha não que conseguiram, morir porque en la ele cruz, tinha de ou teria acuerdo que a morrer uma na cruz profecia conforme a uma que profecia dizia que seria colgado que dizia que en el seria madeiro. Parece que isso é muito dependurado fuerte. no madeiro. É por isso que isso aqui Los parece que muchachos está le muito bajan un alto aqui. poquito para que no se oiga Mas rapaz, ese- abaixem um pouquinho para que não ese se sonido. ouça Ahora está bien. esse som, reverberação. Agora La está bem. gente podía decir, pero ¿cómo As va a pessoas ser? podiam dizer, mas como é que Entonces vai ellos ser dijeron, isso? "Vamos a probarle Então eles que no es disseram, nada, lo vamos vamos a prová-lo, que ele crucificar, não lo é vamos a coisa alguma, matar." vamos crucificá-lo, vamos matá-lo. Y va a probar E- que no es nada. E vai ficar provado que ele Depois não é lo ninguém. matemos, ¿qué va a Depois hacer? que o matemos, Já um o que é muerto. que ele vai fazer?
ya está morto, é um morto. E como resultado disso, que no programa que ele trazia, ele tinha que ser crucificado. E nessa morte, que parecia que era a derrota de Jesus, nessa morte, procurem vocês por aí, se vocês acharem bem rapidinho, vocês leem isso, deve estar em Colossenses 2:14. Para que vejam que era justamente aí na cruz onde estava derrotando as potestades. Lê aí com voz de arcanjo, com forte voz alta. Os outros, tirando-a do meio da cruz, despojando os principados, os quais os exibiu publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Parecia que na cruz os sacerdotes ficou parecendo e o diabo estavam obtendo uma vitória sobre Jesus, e o resultado foi pelo contrário, que Jesus na cruz era onde os estava expondo eles. Aqui está o Filho de Deus derramando seu sangue, e com esse sangue derramado, todo Filho de Deus será limpo, todos os que creem serão limpos. Com esse sangue derramado, liberta, tira das trevas os que estão nas trevas e os coloca em luz. Com esse sangue derramado, traz a salvação de todos os filhos de Deus. E parecia como que fosse o contrário disso. Eles diziam matando, destruindo na cruz, e nada com isso. Ele desceu ao inferno com isso, porque ele carregava sobre si os pecados de toda a humanidade. Portanto, ele tinha que levar essa carga de pecado até o originador do pecado, que é o diabo. E lá no inferno ele teve uma batalha que não está descrita na Bíblia, ou falada na Bíblia, somente existe, tem uma profecia, tem uma parábola que Moisés vê se está por aí em... Eu tenho lido ela, é a única que nos dá uma ideia do que aconteceu nessa batalha no inferno. Deve ser aí em Lucas 11 em diante, 12, 13, por aí. É uma parábola onde diz que o homem forte, quando o homem forte tem assegurado toda a sua... E este foi o diabo, era o diabo, o homem forte, tem assegurada, tem por seguro a sua... tudo que ele conquistou, tudo que ele conseguiu ou logrou, mas vem um mais forte do que ele, o ata, o amarra, e ele tira tudo isso. Chegou um lá no inferno mais forte, bem mais forte que o diabo. Mateus 12, 34. Como é que diz? Como na casa do homem forte, aquele que ata. Bem, essa parábola, vê se você acha ela em outro evangelho, para ver como é que ele fala isso no outro evangelho. Porque faz-se uma referência aí no outro evangelho, faz uma outra referência. Vê o homem forte. Me dá a escritura que tu me destes. 12:29. Do 28 em diante. Mateus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens? Vamos ver se eu consigo uma referência sobre esse. Se eu consigo num outro evangelho uma referência a isso. Porque deve ser essa, 12:29. Aí diz, deixa-me eu voltar a lê-la. Essa parábola. Diz, começa aí pelo 20,
26. Se Satanás expulsa Satanás, porque eles falavam para ele que ele era Satanás que estava expulsando aos demônios que as pessoas tinham, então diz, bom, mas se Satanás expulsar Satanás contra si mesmo, ele está dividido, está expulsando. Se eu sou Satanás que estou expulsando os demônios, então o reino do diabo está dividido. Como, pois, permanecerá o seu reino, então? Se eu expulso os demônios por Beelzebul, ou seja, por Satanás, por quem os vossos filhos os expulsam, portanto, eles serão os vossos juízes. Mas se eu, pelo Espírito de Deus, expulso os demônios, certamente chegou até vós o reino de Deus. Porque como é que pode alguém entrar na casa do homem forte ou do homem valente e furtar ou saquear os seus bens, se primeiro não o ata ou o amarra, e então poderás saquear a sua casa? Aquele que não é comigo é contra mim, aquele que comigo não ajunta, desparrama ou espalha. Eu não sei se tem algum outro evangelho. Lucas 11:69. Eu não tinha dito Lucas, parece que eu tinha visto isso em Lucas. Lucas 11. Parecia para mim que foi em Lucas. Aqui diz assim. Me diz que é o 11:29. Aqui aparece Lucas 12:21, quando o homem forte armado guarda o seu palácio. 11:21, 12:21, quando o homem forte e armado guarda o seu palácio em paz, está aquilo que ele possui. Mas quando vem outro mais forte que ele vence, e ele tira todas as suas armas na qual ele confiava e reparte os despojos ou o botim. Agora você percebe que houve uma batalha lá no inferno, porque ele desceu até lá, e quando ele desceu, o irmão Branham diz em uma narrativa que Judas estava aí narrando, que Judas estava lá no inferno. Tu também vens até aqui? Ele respondeu, sim, mas eu sou o Filho de Deus, narrando o irmão Branham essa história. E já, sim, tu também, sim, vens, sim, mas eu sou o Filho de Deus e eu venho com um propósito, com uma missão. Veio levar toda essa carga de pecado. E depois diz, o que é que diz aí? Pegou, agarrou, este homem forte, tinha todo o controle, tinha tudo aí, mas um mais forte o agarrou, o prendeu, e o amarrou, o atou, o venceu, ele tirou as suas armas, porque as armas dele estavam nas chaves do inferno e da morte, e ele era quem as tinha. Mas agora Jesus vem ou chega e as tira dele. As armas do inferno e da morte, Jesus as tira. Então, quando ele aparece para os seus discípulos, ele diz, não tenham temor, não temam, eu sou quem tem as chaves. E sou quem fecho, aquele que fecha, e não tem quem abra, e eu abro, e não tem quem feche. Essa chave não tem cópias. Essas chaves, elas são originais. E sou eu quem as tenho. Qual outra palavra Jesus disse aí para os discípulos? Uma palavra que o diabo não pode dizer elas ou falá-la, mas ele sim falou, disse. Eu sou o Todo-Poderoso.
Poderoso. diablo no puede decir eso. O diabo não pode falar assim. Pero él sí. Yo Mas ele soy sim. Mas eu sou De tal manera o que Todo-Poderoso, usted y de yo tal somos forma que guiados você e por eu el somos Todo-Poderoso. guiados pelo Todo-Poderoso. Usted y yo Você e eu estamos bajo la protección estamos sob a del proteção Todopoderoso, do bajo Todo-Poderoso, las alas sob as del asas Todopoderoso. do Todo-Poderoso. Y allí, bajo esas E aí, alas, debaixo dessas ovas aí, nós temos tenemos segurança, la victoria. temos a vitória. Entonces, miren ustedes la gran Então, bienaventuranza olhem que vocês a tenemos grande allí bem-aventurança que temos aí, en esa bendición nessa que nos ha bênção tocado. que nos coube. Él, como dice la Biblia, Ele, como a Bíblia diz, subió a lo más alto ele subiu del ao cielo, mais que es alto el do trono céu, de Dios. que é o Pero trono dice de la Biblia Deus. que bajó también Mas a Bíblia a diz lo que ele más também bajo desceu de la tierra, ao mais baixo que es el da trono de terra, Satanás. que é o trono de ¿En Satanás. qué parte está ese versículo? E em qual parte está esse versículo? Aí lo tienes, miren. Aí eu tenho, vê? Vê que não chegou Adão. Chegou Adão. Aqui chegou Adão. Aí eu tenho. No 4 versículo 4 de Efésios 4, eu creio que está por aí pelo versículo 7 em diante. Efésios 4, vê aí Adão por onde é que isso está. Vamos ver como é que fala aí. Cada um de nós seja o ganho conforme a medida pelo qual diz, levando às alturas, levou em cativério a cautividade, e isso disse que senão que ele tinha descido primeiro às partes mais baixas da terra. Vê vocês, ele subiu no mais alto, mas continua no outro versículo, que aquele que desceu é o mesmo que também subiu por cima de todos os céus para preencher tudo. Olhem vocês, aquele mesmo que desceu, o único que tem visitado ou ido em todas as dimensões, visitou todas as dimensões, é o único, desde a primeira, segunda, terceira, quarta, a quinta, entrou até lá, desceu ao mais baixo. O mais baixo é o trono de Satanás. Mas aquele que desceu ao mais baixo também é aquele que subiu à parte mais alta, por cima de todos os céus. O que é isso? O trono de Deus. Para que ele preencha tudo, ou seja, que ele é o único que preencheu todas as dimensões, desde a primeira até a última, da mais profunda. Esse é nosso Senhor. Esse é o meu pastor. Esse é o meu Salvador. Esse é o meu curador. Esse é a minha vitória. Esse é o meu Rei. Esse é o meu Deus. Vocês percebem isso? A bênção que nós temos. Isso é algo muito, muito grandioso, meu irmão. Se você e eu chegarmos a ver isso, é por isso que eu digo a vocês nessa parte que eu estava lendo, nessa parte da Escritura, somos, como disse Jesus, os mais bem-aventurados. Em uma mensagem que William Soto Santiago nos pregou, que ele dizia, os bem-aventurados, os mais bem-aventurados dos bem-aventurados, de todos os bem-aventurados, de todos aqueles que têm conhecido o programa de Deus em todas as eras, todos aqueles que conheceram onde Deus está manifestado em cada era, porque esse é o mistério, conhecer onde Deus está hoje, onde estava Deus no tempo de Noé. Quem chegou a conhecer isso, onde Deus estava no tempo de Abraão, aquele que chegou a conhecer isso, eram os bem-aventurados desse tempo, daquele tempo, onde Deus está no tempo de Elias. Aí, como dizia ou falava Eliseu, quando chegou com o manto e disse, onde está o Deus de Elias? E bateu nas águas. E o que Deus disse? Ele respondeu,
aqui estou dentro de ti. Aqui estou. Por isso eu estava lendo um dia desses em uma manhã, e eu vi aí e disse: onde está o Deus de Elias? E Deus disse: aqui estou. Onde estou? Dentro de ti. E a água abriu-se. E eu digo: onde está o Deus de José Benjamin Pérez? Aqui está. Miguel aponta ao peito. Aqui está nos nossos corações. O mesmo Deus do Senhor Jesus Cristo. Vejam vocês, estas coisas que nos diz aqui o profeta são preciosíssimas. Porque o próprio Jesus aparecerá, o mesmo regresso, a mesma volta de Cristo provará que este homem, na verdade, foi o precursor da segunda vinda do Senhor. A própria volta de Cristo provará isso, que este homem é o precursor da segunda vinda do Senhor. Esta é a última evidência de que este homem é, na verdade, o profeta de Malaquias 4, porque o próprio Jesus aparecerá no fim da era gentia. O mesmo Jesus aparecerá no final da dispensação da graça. Aí aparecerá Jesus. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. A única coisa que ele muda de máscara. E aí é onde se torna essa palavra que o irmão Branham usa, se Deus em morfe, muda de forma, em morfe, vai mudando de forma, mas é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Então, aquele que, se Branham fala de que o Senhor vem na sua segunda vinda, ouçam isso. Se o irmão Branham, precurso, anuncia, diz que eu não sou como eles pensavam que ele fosse o Messias, ele disse: eu não sou, eu sou o precursor, eu sou isso, eu sou o enviado diante dele, e esta mensagem é quem introduzirá a Jesus Cristo na terra ou a terra. Eu não sou ele, eu sou o enviado diante dele ou na frente dele. Quando ele vem ou vier, ele vem pela sua noiva, ele vem pela sua igreja quando ele venha. Tudo isso, o Branham nos mostra tudo isso na sua profecia, que nos diz que ele apenas é o precursor, o anunciador. E quando ele vem ou vier, ele vem para juntar a sua igreja, preparar-se. Nos fala várias coisas. Entre as coisas que ele nos diz que vem para separar o trigo do joio. O trigo vai para o celeiro de Deus e o joio vai para a grande tribulação. Mas, quando ele vem ou vier, ele vem fazer essa separação. Qual outra coisa que ele vem fazer? Vem preparar o povo para que possam ter a fé de transformação e de rápido. E se o irmão Branham diz que ele é o precursor e que essa pessoa vem para fazer esse trabalho e ela não aparece, não aparece ninguém fazendo esse chamado, não aparece ninguém separando o trigo do joio, não aparece ninguém preparando o povo para uma transformação e para rápido, não aparece ninguém dizendo, falando o que vai acontecer ou passar. Então, o irmão Branham ficaria, como é que ele ficaria, Adão? Por um mentiroso que não foi o precursor.
Também disse o irmão Branham que nessa carpa ou tenda vai se pregar os trovões. O que ele disse que eram os trovões? Que diga a Adão o que foi que o irmão Branham disse que são os trovões? É a mensagem que prepara a igreja noiva para a fé de rapto. E também disse que é a mensagem do Senhor em sua segunda vinda. Esse é como o rugido do leão, os trovões. Então, se diz que vem uma carpa, tenda que ele viu uma carpa e que nessa carpa ele viu a coluna de fogo, que repousou a sua cabeça aí nessa carpa, isso não aparece, ou aparecer, então o irmão Branham apareceria como um falso profeta. Mas vocês percebem que ele disse, vocês percebem isso, ele disse aqui, olhem o que disse aqui para que vocês vejam como, que vocês tenham isso bem clarinho. Eu estou lendo na página 62. Diz aqui, vou para 63, novembro 4. Olhem o que diz o ungido. Agora vejam vocês que a última evidência de que o reverendo William Branham é o precursor da segunda vinda do Senhor é a mesma ou a própria presença do cumprimento daquilo que ele, precursor, anunciou, a presença do Senhor. Tu me dizes, depois de Branham, veio o irmão William Soto Santiago com uma mensagem maravilhosa. Isso é verdade. Mas o que Branham disse, qual foi a profecia de Branham? O arcanjo Gabriel esteve anunciando a primeira vinda, e eu lhes digo que o arcanjo Gabriel anunciará a segunda vinda. Página 282. Parágrafo 282. Bom, leia. De pé aqui estava um anjo poderoso, Gabriel. Ele é o mensageiro aos judeus. Lembrem-se, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo e o anjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. A Bíblia disse isso assim. Imaginem vocês isso. É uma promessa da Bíblia. Anunciará a segunda. O que é que o irmão William estava anunciando? Que era que ele dizia? Quando ele falava aí, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo. Vê o que nos estava falando para dar a conhecer as coisas que vão acontecer brevemente. Vocês não veem que ele nos estava anunciando de que vinha, esse personagem vinha ou viria? O que nos estava anunciando o irmão William, as boas novas, era a vinda do sétimo selo, a vinda do Senhor. E quando ele falou para os judeus, e isso eu estava presente aí, minha esposa também estava presente, não sei se Gerson estava aí, na Argentina. Estivestes lá? Estiveste. Quando o irmão William, na presença de todos os rabinos, o irmão William disse, eu fui enviado da presença de Deus para trazer essas boas novas. Quais eram as boas novas que ele estava dando? A segunda vinda do Senhor. E disse, eu não venho para perder tempo nem com judeus, nem com gentios. Enquanto página 312, no estabelecimento do reino de Israel. Vocês vão ver isso aí. Ele disse aí, eu estou citando como eu o ouvi. Eu fui enviado da presença de Deus para trazer essas boas novas. Não posso perder tempo nem com judeus, nem com gentios. E quanto mais rápido eu der, quais eram as boas novas que ele estava dando? A segunda vinda do Senhor, quanto mais rápido as dê, mais rápido eu vou me embora.
para a casa de meu Pai Celestial. Essas foram as palavras. Ele não disse, enquanto mais rápido dê, mais rápido eu levo a igreja, a noiva, não. Ele não veio para isso. Isso vem buscar a noiva, o Senhor vem buscar a noiva, o Senhor vem buscá-la, vem como ladrão na noite. As pessoas nem vão perceber isso, nem estão percebendo que o Senhor está no nosso meio, entre nós, separando o trigo do joio com a palavra. Tem um grupo, podem haver nesta noite ou nesta tarde, assim como vocês estão reunidos aqui, podem haver grupos de gente que podem estar falando contra o ungido e estejam falando de religiões, mas não sabem nada, coisa alguma disso que a Bíblia disse que Ele manda os seus anjos para separar o trigo do joio. Eles não entendem isso. E aqui está um grupo que está fazendo com a palavra, separado para o alfolí, para o celeiro de Deus, o graneiro. E tem um outro grupo que não entende nada disso, dessas coisas, que está com a mesma palavra sendo separado para a grande tribulação. Uma vez eu ouvi um pastor pentecostal e eu disse, mas que coisa, a verdade é que... Na verdade, o que esse homem está dizendo uma verdade aqui. Ele disse, meus irmãos, se preparem para a grande tribulação, porque todos nós vamos passar pela grande tribulação. Eu dizia assim, tu com todos eles, com toda a tua gente, com toda a tua igreja, mas tem um outro grupo que não vai passar pela grande tribulação. Mas eu não podia falar isso para eles abertamente, porque ele me tinha convidado para dar uma mensagem, não podia falar isso para ele abertamente. Eu queria era lhe mostrar que Deus tinha um profeta, que ele estava falando. Se eu viesse e dissesse, sim, irmão, isso é verdade, isso que ele está dizendo para a sua gente, preparem-se para passar pela grande tribulação, porque aqui não vai escapar, nenhum vai escapar daqui, ninguém. E eu dizia, verdadeiramente, todos eles, todinhos, mas tem um povo que não passará pela grande tribulação. E esse povo estará na ceia das bodas do Cordeiro. Vocês percebem isso? Que o irmão Branham falou disso, e é uma profecia, e disse que haveria uma carpa, e disse que nessa carpa viria a conclusão do programa de Deus. William Sutton falou isso várias vezes, que nessa carpa ou tenda iria concluir-se o programa de Deus, e muito mais, disse que depois do programa dessa carpa ou tenda, não havia nenhum outro programa, senão que desde aí iríamos para a casa de nosso Pai Celestial. Daí para a casa de nosso Pai Celestial. Vocês não leram isso? Essas profecias estão se cumprindo. E então olhem o que diz, olha o que está falando o ungido aqui, desse precursor, anunciador. Ele diz, ungido, portanto, hoje eu lhes posso dizer, vou repetir o parágrafo que lhes li anteriormente para que vocês unam, onde ele disse, agora vejam vocês, que a última evidência de que o reverendo William Branham é o precursor da segunda vinda do Senhor, a última evidência que confirma que ele é a derradeira, é a mesma, a própria presença do cumprimento do que ele precursou, anunciou. Se o que ele precursou não se fizer presente ou se faz presente em uma tenda e tem uma coluna de fogo que ele viu que estava falando com essa pessoa, e essa coluna de fogo repousou sobre esse pequeno quartinho, se isso não se tivesse cumprido, não se cumprisse isso, e aparecesse esse ministério separando o trigo do joio, então
o irmão Branham não seria um verdadeiro precursor. Portanto, hoje eu posso dizer, o reverendo William Branham é o precursor da segunda vinda do Senhor. Hoje eu posso dizer isso. Se lhes posso dizer isso, e com isso eu estou vindicando, confirmando que ele é o precursor da sua vinda. E ele disse que ele mesmo o próprio Senhor na sua vinda, o vindicaria, confirmaria. Portanto, hoje eu o estou vindicando, confirmando que ele é. Então, se não aparecesse esse personagem que hoje está causando esse impacto em toda a América Latina e no mundo todo, se não aparecesse esse personagem, e por ele nós estamos vendo tanto avivamento por causa dele, tantos milagres acontecendo, porque está acontecendo milagres espirituais e físicos também. Eu fui testemunha de muitos milagres físicos. Eu estou vivo pela bênção do ungido. Senão já com um homem com 94 anos, eu conheço por aí pessoas que até com 82, 83 anos já estão mastigando água. E ainda eu estou me lembrando de um senhor que eu estava lá no aeroporto, aí que a pessoa quando já é velha, já não querem ela para coisa alguma, para nada. Já todos estava brigando aí com os familiares dele, que eles colocam a pessoa de lado. No mundo ninguém atende a pessoa, ou quer a pessoa quando é velho. Então eu vejo ele lutando aí, vejo ele e eu digo, Senhor, isso não é desse jeito, porque todo mundo me quer, todo mundo procura me ajudar, todo mundo me dá umas coisinhas aqui, me dá por lá. Quantos anos você tem? Eu já vou cumprindo os 60 anos, fazendo 60 anos. Eu disse, o quê? Eu com 60 anos, eu tinha 60 anos quando eu me casei. Eu já tenho 3 filhos. 60 anos. Não, Senhor, você está, meu Senhor. Você está jovenzinho, você está todo aí quebradinho e reclamando. Então, vejam vocês. Eu estou pela bênção do ungido que eu estou. E essa bênção do ungido me mantém. E com a minha mente claramente clara. Veio e são curado, eu não tenho doença. Bom, um joelhinho aqui, o doutor me falava, isso aí não é uma doença, isso é um desgaste, está desgastado, a cartilagem desgastou. Você carregava maletim, sim, eu carregava um maletim cheio de livros, depois cheia de VHS, e eram pesadíssimos. De que lado você carregava elas? Desse lado aqui, e media o braço, você tem esse braço mais longo que o outro. Depois disso me disse, olha, esse joelho se fez mais força nela, e é por isso, bom, os dois joelhos têm 94 anos. Porque uma está aí falhando? É por causa de que aqui tu fazias bem mais força aqui. Tu carregaste muitas maletas pesadas. E eu disse assim, isso foi verdade, é certo. Mas eu me sinto feliz, contente de que eu pude levar esses vídeos, levar primeiro as mensagens do irmão Branham, depois os vídeos, as VHS, as maletas carregadas de cassete, tudo isso por toda a América Latina. E depois ter o privilégio de conhecer o Senhor Jesus Cristo glorificado hoje no seu mensageiro. Irmãos, isso... Como é que eu não vou estar feliz? Como é que eu não vou estar contente? A minha bênção está aí. Eu sou dos que creio que quando Deus manda um profeta, nesse profeta ele manda tudo nesse profeta. Tudo aquilo que você e eu necessitamos, precisamos, tudo.
Quando vocês viram Moisés saindo ao deserto, ou pelo deserto, e as pessoas, esse homem é louco, ele vai atravessar um deserto, não leva água, não leva comida, não leva nada. Esse homem está fora de si. Como é que ele pensa isso? Nesse homem ia tudo nesse homem. Aí ia o maná, aí ia a água, aí ia a proteção, aí ia tudo nele. E se Jesus disse, eu sou o bom pastor, e se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Eu sou desses que creio que já nesse mensageiro vem tudo o que tu e eu necessitamos, precisamos. Então, olhe como ele diz aí claramente, disse o irmão Branham, o mesmo Senhor o vindicará, confirmará. Portanto, hoje eu estou vindicando, confirmando. O que isto aqui está nos dizendo, irmão? Que depois vocês vejam que vem a besta mais adiante ou na frente, vem e o mata. Isso não é uma derrota também, não. Não vão deixar jogado aí por 3 dias. E ele, o único homem que vocês, de todos os profetas, ouviram dizer ou falando que iria morrer e que aos 3 dias se levantaria e ressuscitaria neste dia, foi o Senhor Jesus Cristo, o único homem de todos os mensageiros que hoje existem e que você ouviu eles dizerem ou falarem que traria a mensagem, que prepararia a noiva e depois haveria uma etapa em que haveria uma manifestação grandiosíssima do poder de Deus. E depois disso, a besta cheia de inveja. Por que mataram a Jesus? Porque eles não podiam fazer aquilo que Jesus fazia. Eram pessoas cheias de inveja, tal como Caim se encheu de inveja contra o seu irmão, porque ele viu que Deus recebia ou aceitava as palavras, a oferta de seu irmão. A besta o matará. O único que disse, e aí me deixarão por 3 dias aí. Mas aos 3 dias e meio me levantarei. Busquem vocês para ver se tem algum pregador que tenha falado isso. Só um. E vocês, como diziam para Jesus, mas isso é uma loucura. Como é que em 3 dias tu vais te levantar? Ao 3º dia me levantarei. Então, eles sabem já o que eles vão fazer. E isso mesmo que pareça uma derrota, isso, porque atiram nele. E o irmão Branham já foi mostrado por uma visão que uma irmã deu, que ele disse, você um dia, irmão Branham, você vem saindo de um carro e atirarão em você, aí em uma praça, e aí atiram em você. E ele disse, isso não é agora, isso é depois. Assim que não é com o 4º Elias, é com o 5º Elias. Então, olha o que continua dizendo aqui ungido. Já estamos para ouvir a mensagem. Já estou passando, demorando. Vejam vocês, lá apareceu no seu templo humano, ou seja, vimos a Arca do Pacto no seu templo humano, chamado Jesus. Aí estava a Arca do Pacto, a Palavra, o Espírito Santo, a coluna de fogo, estava aí, porque o ser humano é alma, espírito e corpo. E olhem o que nos diz o doutor William Souto Santiago nesta mensagem que foi pregada no dia 25 de setembro de 2010. O doutor William Souto Santiago trouxe a sua mensagem e foi-se embora no ano de 2019. E a sua mensagem está gravada em fitas, está escrita para a bênção de toda a Igreja do Senhor. E ele nos disse
O homem é um templo, tem átrio ou pátio, lugar santo e lugar santíssimo. Deus estava no lugar santíssimo, que é o trono humano de Deus, o lugar santíssimo. E o lugar santo de Deus é um espírito. E a pessoa, o corpo, é o átrio, é o pátio, pois é o corpo. E então nos escreveu aí em um livro, o irmão William, isto está com o seu punho e letra, vocês podem ler porque ele escreveu aí, com a sua letra, escreveu o propiciatório em Jesus Cristo, é a alma, é o coração. Cristo também é a arca do pacto. Ele é tudo. Ele é templo humano de Deus. E tem e é átrio. Aí está falando do templo. O seu corpo, a sua carne, já glorificado. O lugar santo é o espírito angelical, teofânico, e o lugar santíssimo, a sua alma, o Pai. O lugar santíssimo é Deus, Ele é o que tu és. Então olhem olha tu, que quando Ele está na cruz, que Ele disse: Pai, em tuas mãos encomendo meu espírito. Seu corpo, ele encomendou seu espírito ao Pai. Seu corpo foi posto, colocado onde? Em um sepulcro. Aí foi colocado o seu corpo, mas ele desceu, ele como alma, porque é alma, espírito e corpo, ele desceu ao inferno com toda a carga de pecado, e lá, de alguma forma, houve uma batalha muito forte, onde ele o atou, amarrou. Ele tinha o poder para amarrá-lo, ele tirou as suas armas, que eram as chaves do inferno e da morte. E mais ainda, o irmão Branham, quando narra ou conta isso, se vocês, essa parte, ele é o irmão Branham que conta essa parte, quando ele chegou aí, deu um pontapé e o jogou lá para as profundezas do inferno. Lá ele deu um pontapé e apareceu com as chaves. Então, ao ressuscitar, uniu-se com seu corpo e com seu espírito, porque tomou seu corpo, o ressuscitou, e então era um corpo já glorificado. E foi a essa dimensão espiritual, onde não entra aviões, nem foguetes, nem nada disso. Só esse corpo pôde entrar aí. E trouxe consigo todos aqueles que estavam lá na ressurreição. E apareceu aos discípulos, e esteve por 40 dias aparecendo com eles, e até comeu com eles. E também, porque Pedro diz no capítulo 10 de Atos, eu não lembro se é o... Busca por aí para ver se é o versículo 34, onde ele diz que comeu. Pedro diz que comeu com eles. Busca por aí no capítulo, eu creio que é o capítulo 10 dos Atos, onde Pedro nos fala que ele deu testemunho de que ele comeu com eles. Vê se você acha isso. Que não é o versículo 41, deve ser o 41. Não a todo o povo falou, mas as testemunhas. Lê o versículo anterior. Lê o versículo anterior.
A este Deus levantou o terceiro dia e fez que se manifestasse, não para todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntos com ele, depois que ele ressuscitou dentre os mortos. Olhem você que nós, como diz Pedro em uma parte, em um lugar aqui, João também, o palpamos, pegamos ele com nossas mãos, 1 de João por aí. Nós, e Pedro diz, nós ouvimos ele, nós vimos e ouvimos a voz que disse, esse é meu filho amado. Isso está em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 em diante por aí. Mas vocês veem que ele diz aí que depois que ressuscitou, comemos e bebemos com ele. E aos 40 dias ele subiu para o céu. Ele disse que esperassem, que ele iria mandar o Consolador. Quem desceu? O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Cristo em Espírito Santo desceu em Espírito Santo. A coluna de fogo se apresentou aí como se fossem línguas de fogo, mas era a mesma, a própria coluna aos apóstolos. Essa mesma coluna de fogo, que é a que tem guiado o povo, e hoje está guiando o povo e preparando-o para essa grande promessa de ressurreição e rapto. Sem essa coluna de fogo, sem a segunda vinda do Senhor, não há nada disso. Então, olhem, é por isso que ele diz aí que o propiciatório é Jesus Cristo e nos mostra tudo isso do que é o Espírito. Espírito foi ao Pai, o corpo ao sepulcro, o Espírito foi ao Pai e ele foi ao inferno. Para fazer essa obra que ele tinha de fazer no inferno, parecia uma derrota para Jesus e era a mais grande vitória no amor divino. E assim é na igreja do Senhor, de Adão até Cristo, é o átrio, o pátio. De Cristo até os apóstolos, até o sétimo anjo, mensageiro do lugar santo. Daí, este é o lugar santo, desde Cristo até o sétimo anjo mensageiro. E daí, por diante, daí para frente, pois vem o lugar Santíssimo, que aí é onde vem a segunda vinda do Senhor. E aí ele escreve também, o irmão William escreve, aí também, com o seu punho e letra, o propiciatório na igreja do Senhor Jesus Cristo, átrio, de Adão até Jesus e os apóstolos, lugar santo. Os diferentes 7 edades da igreja. As eras da igreja, o lugar santíssimo, a era da pedra angular, a era da adoção, a era de ouro, do último dia para a vinda do Senhor, e para a ressurreição dos mortos crentes nele e a transformação dos vivos. Olhem tudo que nos disse aí. O irmão William, escrevendo isso, não estava pregado apenas estava escrito nos livros que o irmão William entregou para o Benji. E disse, aqui tu tens tudo, e nesses livros está tudo escrito. Lê tudo isso, porque aí está a revelação. Bom, meus irmãos, somos bem-aventurados. Nós somos pessoas muito bem-aventuradas, porque nós estamos vendo hoje o que outros desejaram ver e não puderam ver. Estamos ouvindo hoje uma forma simples toda essa glória de Deus manifestada. Eu lhes li apenas uma paginazinha aí, mas vocês continuem lendo
estes livros. Nesses livros está a bênção de Deus. Eu me lembro, o irmão Alfonso me contava que um irmão que ele tinha problemas para receber um ungido, uma dificuldade. Ele dizia, olha, o que eu não gosto é da voz dele. A voz desse irmão eu não gosto, não me agrada. Não posso ouvi-lo, não me agrada a voz dele. O irmão Alfonso lhe falou, você leu as cartas do apóstolo Paulo? E ele respondeu, claro, eu li as cartas. Você gosta da carta do apóstolo Paulo? Claro, elas são uma bênção, tem uma revelação. Você sabia como Paulo falava? A forma? Você sabia qual era a voz dele, como ele falava? Você leu o Êxodo, os livros do Pentecostes, todos esses livros, Deuteronômio, Gênesis. Você gosta? Sim. Ele disse sim. Você sabe como Moisés falava? Ele era gago. Você teria se agradado de Moisés aí, falando aí, gaguejando? Talvez não tivesse gostado, mas você leu o que está aí. Pois então leia o que está nesses livros. É que a voz, porque a voz, você não gosta da voz. Não é a voz, é aqui que está a voz, aqui está a mensagem. Bom, com essa palavra Deus disse, você percebe, você gosta dos livros? Se tivesses ouvido Moisés, você não teria se agradado, gostado. Isso não tem nada a ver. O importante é a palavra que está saindo da boca desse instrumento. E aí é onde está o que tu e eu necessitamos. Que Deus nos abençoe. Que horas já são? São 5 horas? Eita. A hora foi passando, vamos ficar de pé para deixar conosco ao ungido de Deus, nosso apreciado irmão e amigo, aqui. Estamos muito contentes por tê-lo. Ter essa mensagem que ele nos mandou e nos sentimos muito felizes de que ele nos tenha enviado estas palavras de bênção e por isso vamos deixá-lo conosco imediatamente ao ungido do Senhor, Jesus Cristo, nosso apreciado irmão e amigo, José Benjamín Pérez de Puerto Rico.